Tropicast, canal aberto, sabadão, 6 do mês de setembro, né, minha gente? Olha aqui, ó, bate-papo conosco, nosso departamento de jornalismo e o nosso canal do YouTube. Claro, sempre com esse projeto por aqui, o Tropicast, né? Um bate-papo e uma conversa sempre com informações, ao mesmo tempo que aqui a gente interage sempre com o nosso internauta, também com os nossos conteúdos nas nossas redes sociais e aqui também no 97.7, que é o caso do sábado, né? O Tropicast, canal aberto do sábado, sempre por aqui também no nosso FM 97.7. Hoje nós estamos recebendo aqui, inclusive, um convidado com uma pauta bastante específica, que é o tradicionalismo, que é o CTG, é voltado a isso. Nós estamos recebendo hoje, especificamente, o instrutor de danças tradicionais do CTG Amigos da Querência, o Eduardo de Miranda. Tudo bem, Eduardo? Seja Tudo bem-vindo. certo. Agradeço aí, Alves, o convite. É uma satisfação aqui estar presente com vocês. Exatamente. Ele vai falar bastante sobre invernada, vai falar um pouquinho sobre ele, vai falar um pouquinho sobre todo o processo que envolveu a estada dele aqui e também essa história dele em relação ao tradicionalismo, vamos dizer assim, né, minha gente? Bem, antes disso, eu quero agradecer aqui os nossos parceiros, nossos patrocinadores, o caso aqui da Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. Fica na Rua do Comércio, aqui em São Carlos. A Clínica Douglas Chiesa, que tem um atendimento bem no centro e é tradicional. Assim como também o agradecimento à parceria do médico oncologista Dr. Jonathan Caon de Souza. Atendimento em Chapecó, mas também com agendamentos aqui para São Carlos. Médico, doutor, cirurgião oncológico Jonathan Caon de Souza, aqui mesmo de São Carlos. São os nossos parceiros, são os nossos patrocinadores por aqui. Tropicast, canal aberto, não se esqueça, você pode se inscrever também no nosso canal do YouTube e ser notificado e ter acesso aí direto aos nossos conteúdos, dentre eles o nosso Tropicast, o canal aberto por aqui. Eduardo, ele que a gente chama de professor, mas na verdade é instrutor, né? Isso. O instrutor Eduardo aqui do CTG Amigos da Querência. Bem, primeiramente deixa eu perguntar, né? Quem que é o Eduardo? Se apresente para nós aí, Eduardo. Vamos lá, então. Satisfação falar com vocês aqui no Tropicast, na Tropical, né? FM. Vamos começar. O Eduardo é uma pessoa formada, então, né? Vamos falar assim do dia a dia. Formada em Direito, com especialização no Direito no mercado imobiliário. Atuo profissionalmente nessa função, né? E também por conta de gostos e raízes na tradição gaúcha. Daí vem o instrutor. Por que não professor e instrutor? Porque a gente instrui as pessoas ao que elas estão fazendo. E o professor, ele tem toda aquela didática de profissionalização mesmo, né? Então, hoje, para ser um instrutor, o que tu precisa? Experiência na área do CTG, né? Então, o Eduardo, né? Eu comecei a participar no CTG desde que eu me conheço por gente. Então, mais na área da campeira, a minha família, por parte de mãe, ela é natural de Passo Fundo, Ronda Alta e região, né? Então, eu sempre estive no meio. Meu avô, né, pai da minha mãe, sempre laçou, então automaticamente tinha rodeio, eu tava junto. Só que com o tempo eu entrei nos TG, né? Isso foi nos anos 2000, eu tenho 29 anos, então eu tava com 4 anos, eu entrei nos TG Coxilha do Quero Quero, em Chapecó. E lá eu permaneci até o ano de 2017 para 2018. Então, eu fiquei quase 2 décadas nos TG, né? Então, eu passei toda essa questão de mirim até o adulto. Então, eu passei da mirim, adolescência, juvenil e adulto. Então, o meu despertar do interesse sempre foi raiz, né? Veio de criação, de berço, e é onde eu deixei um pouco a campeira de lado, não porque não goste, mas porque me atraiu muito mais essa parte artística, aonde eu adentrei no mundo das danças, a própria questão das individuais através da chula, que eu também fui muito atuante, né? Hoje em dia, não tanto por questões profissionais, a gente precisa de ensaio, né? Essas questões individuais é só nós, não tem um grupo para te ajudar, né? Então, participei da mirim, né? Fui a juvenil, fui a adulto, e por um convite na época, por sempre estar à frente dos grupos, sendo desde a mirim até a adulta, sempre sendo o posteiro, o que comanda. O posteiro é uma figura bem especial ali. Isso, o posteiro, ele é o cara que puxa a frente, é como se fosse num time de futebol o capitão do time, né? Ele puxa a frente internamente do grupo, e na hora das danças, o posteiro, ele é como se fosse um mestre-sala do carnaval. Que ele é o mestre-sala, ele puxa todas as danças, ele comanda a hora que inicia a dança, ele comanda a hora do término da dança. E por ser sempre influente nesse sentido, um cara que gosta muito de história, sou um leitor nato,
Então, eu sempre trabalhei a dança na teoria e prática. Até por ser um cara que cursou o direito, eu gostava muito dessas questões, né? Então, por esse entendimento das danças, eu recebi um convite do CTG Mate Amargo, da cidade de Coronel Freitas, onde eu comecei a instrução lá. E fiquei mais ou menos aí uns 9 anos. E por conta profissional minha, não por conta de CTG minha mesmo, logística, eu acabei saindo da entidade. A entidade continua, tenho amigos lá, né? Atuei lá, como atuei também no CTG Galpão da Tradição, da cidade de Nova Erechim, que eu fiquei desde o ano de 2017, né? Saí no ano passado também por conta logística, né? No Cochilo do Quero Quero eu fiquei até 2017. Nesse meio tempo eu dançava no Cochilo do Quero Quero e instruía o CTG Mate Amargo, né? Isso. Quando eu assumi o CTG Galpão da Tradição, em Nova Erechim, eu saí, eu migrei. O que eu fiz? No Cochilo do Quero Quero nós tínhamos um instrutor, que é meu amigo, né? Hoje ele não está mais no Cochilo do Quero Quero, que é o Milton Lin Jr. Então, como se fosse um meu norte, como se fosse o meu orientador, sempre foi, né? Então, o que eu fiz? Eu precisava sair, para mim, me destacar como uma figura de instrutor e alçar novos voos, ou até uma imagem minha, né, o Eduardo de Miranda como instrutor, eu precisava sair dessa sombra, vamos dizer assim, dele, e foi uma conversa que eu tive bem franca com ele, e foi onde o momento que eu saí da minha zona de conforto, do Cochilo Quero Quero, uma entidade na cidade de Chapecó, com 300 mil habitantes, se torna mais, vamos dizer assim, fácil tu ter grupos maiores, né, e eu fui participar do CTG Galpão da Tradição, em Nova Erechim, onde eu assumi um desafio de retomar o CTG, as artísticas, que graças a Deus deu tudo certo, mirim, juvenil, adulto. Por conta de logística eu acabei saindo, então, nesse último ano, mas fiquei lá de 2017 a 2024, né? Lá. Então, nesse meio tempo, eu instruí, então, o CTG Mate Amargo, da cidade de Coronel Freitas, o CTG Galpão da Tradição, da cidade de Nova Erechim, e o CTG Espelho da Tradição, no qual eu sou instrutor hoje, junto com Amigos da Querência, que é aqui de São Carlos. Atualmente, então, atuo essas ambas entidades, São Carlos e Xanxerê, e eu participo do CTG Aruá, de Caxias do Sul, que é o CTG, vamos dizer assim, para o pessoal entender, o CTG Aruá é como se fosse o Real Madrid na Champions League. Para o nosso mundo de rodeios, que é o Rodeio Internacional da Vacaria, que é o principal rodeio. Isso. Então, eles são os tricampeões da vacaria, um dos poucos a chegar a esse título. E ano que vem tem vacaria de novo, nós estamos nessa preparação para lá. Mas, atualmente, aqui em Santa Catarina, eu atuo como instrutor no Amigos da Querência, aqui em São Carlos, e no CTG Espelho da Tradição, na cidade de Xanxerê, no qual eu fui instrutor em 2019, e por conta da pandemia encerrou-se as atividades. E como muitos CTGs pedalaram e demoraram para se estruturar e retomar as atividades. Então, retomaram esse ano, voltamos, e então eu tô nessas duas entidades e trabalhando, dançando lá embaixo com o pessoal do Aruá em Caxias do Sul. Lá em Caxias do Sul, daí representando nesses rodeios aí, todos Isso. os atletas aí no caso, né? Então, na verdade, o Eduardo não é de hoje, na verdade, né? Já está nessa estrada, nessa caminhada, e atualmente também atuando em 2 CTGs, então, instruindo, né? Isso, profissionalmente. Isso aí. Né? Isso mesmo. E aqui em São Carlos já faz 3 anos, né? Faz. Então, em São Carlos foi na verdade, foi algo totalmente natural, né? São Carlos teve uma história muito grande com instrutores que perduraram aqui um tempo, né? E isso você acaba criando vínculo, instrução e trabalho proposto, né? Então, a gente tem várias linhas de trabalhos, que nem como se fosse qualquer área profissional. Eu assumi um trabalho aqui, né, que estava sendo feito, no qual o meu propósito, quando vieram em contato comigo, era que tivesse um trabalho transparente no sentido com todos os grupos. Não fosse um Eduardo, um instrutor para o grupo adulto, um outro Eduardo com as crianças ou algo do tipo. Obviamente, o Eduardo ele é diferente com as crianças porque tu trata as crianças de um jeito, os adolescentes de outro jeito, os adultos de outro jeito e os veteranos lá de outra maneira. Você não corrige uma criança da mesma maneira que tu corrige um adulto. Porque a criança ela demora um tempo mais a entender. Às vezes você corrige ela até de uma maneira sadia e de brincadeira para ela poder entender. E o adulto, se você falar não faz assim, faz assado, ele vai entender. Essa é a diferença. Mas o que a entidade queria era uma reformulação na maneira de instrução e queria novos ares. Então, quando eu assumi, metade de 2022, eu comecei os ensaios aqui de maio para junho, né? Começamos ao trabalho
na época tinha o quê? Um grupo mirim se formando que tinha 3, 4 prendas, não tinha um grupo formado ainda pra gente poder participar de algum evento, né? A juvenil, que a gente teve que reformular ela, que tinha muitas prendas e não tinha peões, né? O grupo adulto, que ele tava grande, ali até na época da retomada da pandemia, mas ele deu uma caída de prospecção de pessoas, e o grupo veterano que ia se formar. Então, não tinha nenhum grupo assim consolidado, vamos dizer assim, né? Montado. Isso. Então, eu não assumi nenhum grupo, que eu simplesmente dei a minha cara e fomos dançar, representar São Carlos e o Amigos da Querência em algum rodeio. Foi um trabalho feito, que são de várias mãos. Eu gosto de deixar sempre claro que, se a gente colocar numa porcentagem de 100, a minha visão é que o instrutor ele é em torno de 40% a 45% e o resto é as pessoas. Porque quando a gente fala em grupo, se as pessoas não colaborarem, ele não adianta, é um trabalho de nada. Contrapartida. Exato. Então, assim, eles são um trabalho de mãos que envolve... Eu passei por 2 patronagens, elas são biênios, né? Então, a gente veio de uma primeira patronagem no qual eu assumi o CTG, eles ficaram os 2 anos e agora tem essa patronagem que está entregando no final desse ano e já está se formulando a nova patronagem para seguir o trabalho... Tudo certinho nessa mesma conversa desde quando eu assumi. Ou seja, a linha característica é essa, então. Isso. Aí vão me pedir assim, Eduardo, mas como é que começou lá? A gente começou com o que tinha. Não sou vaidoso em dizer que eu só começo se tiver par para poder ter os grupos. A gente foi arrumando as coisas. Devagar a gente foi prospectando CTG, comunidade de São Carlos, né? Comunidades e redondezas, porque a gente temos cidades vizinhas como Águas, Palmitos. Na época não tinha uma artística no CTG deles tão ativa como hoje, né? Tinha aí também, né? Isso também, estão participando. E o pessoal começou a abraçar a causa, né? Então hoje nós, depois desses 3 anos concluídos, agora um pouquinho mais de 3 anos, nós temos o grupo Pré-Mirim. O que é o Pré-Mirim? É aquela... Vem o Pré-Mirim, é as crianças, de fato as crianças mesmo, que querem iniciar a partir dos 5 anos, né? Mas ela é como se fosse categoria de base do CTG. Para quê? Ali a criança, ela não vai se assustar quando ela entrar. Porque se uma criança entrar já direto com o grupo Mirim, ele vai se assustar com o que eles já fazem. Ele vai pensar, eu não vou conseguir fazer. Então a gente cria uma pré-mirim que ela não participa em rodeios. Ela tem uma categoria de base e um tempo de maturação, que é onde quem vai fazer essa avaliação sou eu, enquanto ela estiver preparada para apresentar, e depois quando ela está lapidada e preparada para subir para mirim, para poder participar dos rodeios. Na verdade, o pré-mirim, então, é meio que sem compromisso, um treinamento. Isso. O compromisso, o que a gente bota de compromisso neles? Tudo que envolve apresentação da entidade, eles apresentam. A gente consegue incluir eles, obviamente tem uma logística dos pais, se eles vão estar apresentando e tudo mais, né? E eles apresentam. Então, para quê? Para eles ir quebrando aquele medo de apresentar na frente de outras pessoas, de ter uma multidão assistindo. O intuito é esse, de preparar literalmente eles para eles subir para mirim. Então, nós temos um grupo pré-mirim que tem em torno de 7, 8 peões e umas 10 prendas, tá? Esse ano ele foi um pouco mais fraco, mas o nosso trabalho sempre é anual, junto às escolas, para trazer. Geralmente tem uma média de 12 a 14 pares, tá? Aí sobe para a mirim, onde a gente começa a ir para os concursos, que daqui a pouco vamos falar sobre eles para o pessoal entender. Isso. Festivais, concursos, que tem bastante. E a gente noticia bastante aqui a participação do CTG da Querência. Segue lá. Isso. Aí na mirim eles já começam ali mais ou menos na idade de uns 6 para 7 anos, depende muito da evolução da criança, não tem uma idade precisa sobre isso. Tem criança que ela deslancha com 6 anos, tem outra só com 8 para 9. E daí na mirim eles ficam até os 13. Quando eles vão para os 14 anos, que é o ano que eles completam 14 anos, eles são juvenil. Aí é o grupo mais difícil de se manter. Hoje, atualmente, o CTG não tem juvenil. Por quê? Do ano passado, 24 para 25, a gente teve peões que estouraram a idade. A gente fala estourar a idade é que passou a idade de juvenil. Automaticamente tinha que subir para adulta. E não teve peão mínimo, quantidade mínima para ter um grupo juvenil. Olha aí, ó. Então, o que eu fiz? Dentre deixar toda essa turma, que a gente tinha uma média de quase 10 prendas, 10 prendas tinha, e 4 peões, eu levantei todos eles para adulta, para eles não ficarem sem dançar. Porque imagina como é que eu ia ficar. Gurizada, nós vamos ensaiar, mas a hora que nós tiver a quantidade de partes, vamos para o rodeio. Eles iam começar a parar, e essa idade da juvenil é a que, se ele para de dançar, dificilmente ele volta. Né? Porque daí depois a gente vem para a idade da adulta. A juvenil é um curto espaço de tempo de 14 a 17 anos.
No ano que ela completa 18, ele já é adulto. Aí é o ano que vai fazer curso, vai fazer faculdade, tá trabalhando. Tá se desligando. Isso, então para ele ter uma transição que ele fique na entidade e tente conciliar, que nem sempre consegue, né? Mas o pessoal que gosta, ele faz essa transição mirim, juvenil, adulta. Quando ele chega na adulta, que é essa fase um pouco mais difícil por conta do dia a dia, ele acaba tentando conciliar, por mais que seja muito difícil. Então, na adulta, que é dos 18 anos para frente, né? Depois vem a veterana, dos 30 anos para frente, que geralmente é os pais que participam, é uma idade um pouco mais difícil, porque a gente tem que conciliar os ensaios com o dia a dia, enfim, parte pessoal, profissional e tudo mais. Mas na adulta, por exemplo, hoje nós temos uma adulta aí com mais de 12 pares, né? É uma adulta bem grande, por conta que estourou a idade ali. E a juvenil, que eu falei que hoje nós não temos, ano que vem já está confirmado, porque na mirim estoura a idade de alguns, que vão subir para juvenil, e daí eu já estou ajustando com outras pessoas que estão ali na escolinha que vão fazer uma juvenil nova. Então, em 2026 já vem com a juvenil. Já vem com a juvenil. Volta com todos os grupos, que é os 5, pré-mirim, mirim, juvenil, veterano e adulto, né? Então, a adulta, para a gente ter uma noção como a pessoa passa esse ciclo, essa roda que eu falo, né? E ela passa por todos, chega na adulta e ela mantém, por exemplo, nós temos integrantes, o Pablo, né? O Pablo, ele é aqui de São Carlos, ele está morando em Campo Herê. Ele continua participando. Ele mora lá no Paraná, praticamente. Continua conciliando. Conciliando. Então, a cada tanto tempo, a gente monta um calendário de ensaio e ele fala, Eduardo, eu vou conseguir ir nesses, ele vem e ensaia. E dança, e participa e vai para as competições. A Thalissa, né? A Thalissa é outra, tá fazendo curso de medicina em Joaçaba. É longe, mas quando ela concilia, ela vem. O Henrique, que é namorado da Thalissa, ele mora em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Quando ele concilia com os ensaios, ele vem. Então, assim, a adulta tem muito disso. A gente tem que estar preparado para fazer isso para poder dar conta. Porque se não tiver a flexibilização, você não vai conseguir ter pessoas. É uma coisa normal. A gente está numa cidade que é praticamente uma macro-região de Chapecó. A tendência é que a galera vá a Chapecó fazer faculdade ou até saia daqui, que nem é o caso da Thalissa, é grande. Então, se eu não tiver essa flexibilização, quem que eu vou pôr dançando adulta? Né? E o veterano? E o veterano é os pais, né? O veterano por regra, é a partir dos 30 anos, mas não que seja específico. Tem que ter no mínimo 30, não pode ter antes dessa idade. Mas o pessoal hoje em dia que tem... É que o regulamento é antigo. Uns anos atrás, 30 anos, é como se hoje o pessoal com 40 e poucos para 50 anos, né? Tem essa Isso. Né? Então, o comum hoje, na prática, é diferente da teoria. A prática é o pessoal lá mais para 50 anos vai para veterano. Então, a gente tem o grupo veterano, que é um grupo do quê? Eles vão nas competições quando eles querem, ficam totalmente à vontade, que é os pais, né? Literalmente os pais da mirim, os pais da pré-mirim que participam, conforme consegue. A gente colocou esses ensaios nos horários que fica bom para eles poderem conciliar, porque... Mas eles estão preparados. Então. Eles não foram para a última etapa que teve agora, que nós já vamos falar sobre as etapas dos rodeios, porque um par... tinha se machucado a perna ou algo do tipo, daí nas danças não deu pra ligar pra poder fazer. Aí entre a gente ir lá e queimar e dançar sem o par, a gente preferiu se reservar e ir na próxima etapa que vai ter. Falando em etapas, ele vai falar sobre isso agora, porque a gente tem várias etapas de festivais e o CTG de São Carlos tem se destacado nelas. Oferecimento do nosso Tropicast por aqui, canal aberto desse sábado, olha, especial. Hoje praticamente véspera de feriado, né? Já que nós temos o 7 de setembro aí, né? Chegando. Destaques aqui para a Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, que fica aqui na Rua do Comércio, no centro, em São Carlos. Atendimento aqui com o Douglas, o atendimento de toda a equipe com uma especialização no moderno consultório. Além também o doutor médico cirurgião oncológico Jonathan Caon de Souza, com atendimento aqui em São Carlos. O Eduardo de Miranda, instrutor aqui de danças tradicionais do CTG Amigos da Querência, é quem está conversando conosco aqui no nosso canal do YouTube, é quem conversa conosco aqui também no nosso 97.7. O Eduardo, nós temos noticiado aí a representação de São Carlos bastante positiva aí, em várias modalidades nesse sentido aqui das invernadas, né? Festivais. Arrisco dizer, são 5 no ano? Não sei. Isso. São 5 anos. Então, são conta 5 pra anos. nós, o que seria isso? Vamos lá. Festival Regional da Cultura Gaúcha, FRCG, que é a abreviação da sigla. Ele é um festival que comporta mais ou menos em torno de 55 grupos, que pega do meio oeste até o extremo oeste. Então, vem ali de Campos Novos até Dionísio Cerqueira, lá na divisa com a Argentina.
como falamos, viemos de um trabalho ali, quando eu assumi o CG, de fazer essa transação para uma nova ideia de dança ou algo nesse sentido, conforme se ligava ao meu pensamento. E é um trabalho que começou lá e que está dando resultado agora. Então, é um trabalho de formiguinha, não vai ser do dia para a noite. Conseguimos resultados muito expressivos em 2023 também, e 2024, né? Mas esse ano aqui, o nosso grupo Mirim, a gente teve 3 etapas do festival de 5. São 5 etapas num ano que não tem o FECART, que é o Festival Catarinense de Arte e Tradição Gaúcha. Seria o estadual. Certo. Então, esse ano não tem o estadual, é de 2 em 2 anos. Ano que vem tem. Aí, ano que vem são 4 etapas do FRCG. Diminui um. Isso, por conta que tem um evento a mais, né? Então, esse ano são 5 etapas. A gente já teve 3. Primeira em Maravilha, em março. Depois, a gente teve uma etapa no Recanto dos Tropeiros, em Chapecó, que foi em maio. E agora, há poucos dias, a gente teve a etapa no Cochilo Quero-Quero, em Chapecó também, onde nós participamos com o nosso grupo adulto Mirim, que são os que estão ativa, né? O grupo adulto, a concorrência é muito grande, então a gente trabalha junto aos grupos de Chapecó e tudo mais. A gente conquistou com o grupo adulto 6º lugar, se não me falha a memória, em Maravilha, 6º ou 7º, tá? Na segunda etapa, a gente ficou em 5º ou 4º lugar, se não me falha a memória, no Recanto dos Tropeiros. E nessa última etapa, a gente ficou em 7º lugar, que teve erro. Teve erro individual no meio da dança e acontece, né? Como eu falo, todo mundo faz isso aqui por lazer, né? O técnico sou eu, né? Financeiramente remunerado sou eu, o pessoal faz por lazer e gosta da competição, né? Então, os festivais ou rodeios seriam uma competição, onde dança um grupo atrás do outro e tem 3 avaliadores que vão avaliar eles. E depois tem as notas lá que eles vão dar a premiação. Mais ou menos como se fosse um carnaval, só que não é passando. É num tablado, como se fosse num galpão de CTG. Mas a avaliação é a mesma, técnica. Ali. Isso. Eles avaliam a interpretação, a coreografia da dança está certa, a parte indumentária, a música. É completa a avaliação. E o nosso grupo Mirim, ele está se sobressaindo, né? A gente compete aí com 11 grupos, né? Geralmente é 11, 12 grupos. São 3 etapas e 3 primeiros lugares. Então, eles vêm se destacando cada vez mais. Estratégias diferentes, eu sou bem didático com essas coisas, estratégias de danças, né? O que eles vão... o que eu vou conseguir extrair mais deles com tais danças em tais eventos. Então, a gente avalia muito isso e eu faço um cronograma. Eles têm um cronograma de dança até o final do ano, do que eles vão fazer em cada etapa. Uma ou outra dança eu mudo, a título, por exemplo, de aconteça alguma coisa imprevista. Por exemplo, nesse festival eu tinha um plano B porque uma das prendinhas, faltando 20 dias, 30 dias, na verdade, para o festival, ela caiu e quebrou o braço. E ela era uma prenda, vamos dizer assim, titular, que eles dançaram um shot das 2 damas e precisava dela, entendeu? Se não tivesse ela, um dos ternos ia ficar sem dançar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ela conseguiu tirar o gesso, deixou metade só do gesso. E ela conseguia levantar o braço para dançar e ela dançou com o gesso mesmo. Olha aí, e ficaram campeões. Eles, assim, a gurizada, eles estão muito contentes. Tá, eles estão bem expressivos mesmo, a gurizada. E elas são... Assim, eles são competitivos, mas eles entenderam aquela questão que a competição é só lá dentro do tablado. Fora é legal de ver nos rodeios, eles têm amizade com as outras gurizadas que ficam em segundo, terceiro, que estão dançando lá, mas eles sabem separar uma coisa da outra. Competição, né? Natural. Apenas a competição ali que fica. Bem, foram 3 etapas esse ano. Isso. Foram 2 ali agora, né? Isso, nós temos agora a 4ª etapa, que vai ser na cidade de Pinhalzinho, no CTG Porteiro do Pinhal, isso. Pertinho também. Que é pertinho, final de outubro. E daí 4 semanas, de 4 a 5 semanas depois, a gente tem a etapa final, né? Que vai ser na cidade de Concórdia, no CTG Fronteira da Querência, que daí isso aí vai final de novembro, último fim de semana de novembro. Como o instrutor Eduardo já falou, ele tem todo desenhado o que vai ser apresentado nessas 2 etapas isso. Aí, né? Então, quer dizer, os grupos que se apresentam nunca é o mesmo roteiro ali, não, né? Não, sempre, tem digo cronograma, mas tem um regulamento, né? Certo. Então, esse regulamento, ele prevê que não pode repetir-se danças já dançadas. Então, o que eu fiz na primeira etapa, eu não posso mais fazer o ano inteiro, só no outro ano. Então, na minha visão, o instrutor ele tem que ser estratégico para ele não, vamos dizer assim, gastar todos os tiros numa etapa só. Ele tem que saber fazer um balanceamento de dança o ano inteiro. Para poder ir bem em todos. Né? Deixar o grupo competitivo em todas, né? Legal. A ideia é essa. Então tá aí, o CTG Amigos da Querência tem se destacado, são os festivais que a gente às vezes confunde. Festival é uma coisa, né, Eduardo?
Rodeio é outra coisa. Isso, a diferença é que quando a gente fala festival, a competição é a mesma, mas o festival, ele é um festival artístico. A gente não vai ver a figura da campeira junto. Isso. E quando a gente fala rodeio, ele tem dois lados. Aí vai ter o rodeio campeiro e o rodeio artístico, sim, mas quando fala rodeio num pronome somente rodeio, é um todo. Certo. Entendeu? Vai ter a campeira rodando de um lado e a artística rodando ao mesmo momento do outro lado. Certo. No mesmo ambiente. Mas o festival que é o que a gente pautou aqui, e ele, o professor aqui, o instrutor Eduardo, que participa dos rodeios lá pelo CTG De Caxias do Sul, estagiário A, participamos lá. Aí participa mais efetiva da parte do rodeio, aí como integrante lá também, né? Uhum. Então é um êxito aqui no CTG Amigos da Querência nesse sentido do artístico, né? Hoje então a gente tem esse desenho aqui. E destacando, né, temos vagas também, o pessoal pode. Sim, ainda, isso, né? é bem interessante falar assim que são coisas às vezes que as pessoas não entendem, né, até por não participarem e vinculam muito com as outras atividades que existem cultural nos municípios. Certo. E o CTG, ele é um pouco diferente das outras, porque quando a gente fala em invernadas artísticas, que nem eu falei, ela vai iniciar lá do princípio mesmo, do básico do básico. Então, primeira questão, nunca fecha vagas. Você pode entrar qualquer momento do ano para participar. Segunda questão, você não precisa ir em par. Ah, eu tenho um filho. Ah, eu tenho uma filha. Preciso arrumar um par para levar? Não. É diferente de um curso de dança de salão para você aprender a dançar as danças de baile, que tu tem que ter o par para poder aprender a dançar. Isso. Ali nós estamos falando de algo folclórico e artístico que a gente vai para competições. Tem uma básica, né? Que então eles vão começar pela escolinha, mas eles podem iniciar o ano, qualquer parte do ano, não tem um motivo de tá aberto as vagas, tá fechado. Sempre tá aberto. E pode levar a criança, o adulto, o adolescente, enfim, em qualquer momento, sem par nenhum, para participar. Os ensaios aqui em São Carlos, é bem importante falar, para ficar o convite pro pessoal aí. A gente convida todo o município de São Carlos, região, todo mundo aí que está nos assistindo e nos ouvindo também. Os ensaios são todas terças e sábados. Por que é separado? Sábado a gente abrange mais o público adulto, né? Então na terça nós temos a escolinha a partir das 19h15 e logo na sequência a partir das 8h15 a mirim. Então é as crianças, eu vou estar lá focado em criança naquele dia. E automaticamente é a juvenil na sequência, que hoje a gente não tem, né? Certo. Mas estamos montando já para 2026 já certo que vai ter já desde o início do ano. E nos sábados, às 11 horas da manhã, que não é aquele horário tão cedo e não tão no meio da manhã, às 11, a próxima ao meio-dia é os veteranos. Que é um horário bacana para eles, que eles acharam bacana por conta de conciliar com o trabalho e com próprios afazeres, né, familiares e tudo mais. E logo após o meio-dia, o grupo adulto, nos sábados. Não é nos domingos por conta que o pessoal gosta de lazer, fazer outras coisas, então tem um compromisso todo domingo, como a gente participa de festivais e vai em competições, tu tem um compromisso de estar ali todo ensaio, né? Então todo domingo iria saturar. E, Eduardo, mas é no sábado, e quando tem sábado D, ou quando tem alguma coisa, sempre é malhável, é feito um calendário. Nós entramos agora em setembro, né? Então, inclusive, mês Farroupilha, dia 20, dia do Gaúcho, né? Já fica o convite pro pessoal aí, junto à Tropical, a Semana Farroupilha, né? Temos acampamento quarto que tá chegando aí, né? Show de bola, isso é muito bom. E certamente nós vamos ter uma apresentação. Vamos sim. Vamos ter algumas invernadas. Sim, o pessoal, a gurizada ali da Chula também, vamos pôr eles dançar, que eles também estão representando muito bem. Chula, declamação, gaita. Né? Isso, que é o individual, que é de cada um o que ele tem um gosto, né? Então, da questão dos ensaios, daí no sábado ele é feito uma logística de ensaio. Todo final do mês eu mando o calendário do mês seguinte, conversando com o pessoal para a gente ter a maior adesão possível de pessoas nos ensaios, né? Para os ensaios renderem, vamos dizer assim, né? O instrutor vai estar aqui no sábado pela manhã e tarde também. Isso. Sempre fim da manhã, início da tarde, estamos aqui. O instrutor Eduardo mencionou o quarto acampamento, que vai ser nos dias 18, 19 e 20, que é o dia do Gaúcho. E acaba no dia do Gaúcho. Dia do Gaúcho, né? O Eduardo, que nasceu aqui em Chapecó, é o estino, né? Mas a família vem lá do Rio Grande, né? Vem. Tem o berço aí. Agora, uma curiosidade, Eduardo, você participa lá em Caxias, né? Caxias do Sul. Você também tem a logística de acompanhar lá, né? Isso, então assim, lá, como é que a gente pode falar? É um grupo mais fechado no sentido de pessoas interessadas em rodeios e premiar. São, vamos dizer assim, não é profissional porque ninguém ganha, né? Mas são pessoas mais selecionadas, vamos usar essa expressão. E os ensaios funcionam uma vez por mês, somente uma vez por mês, mas a gente ensaia o fim de semana inteiro.
para as coisas poderem dar certo, senão não dão certo. Então a gente sai, eu saio aqui de Chapecó geralmente na sexta de noite, né? Daí eu concilio os ensaios aqui quando eu não tô aqui para repor esse ensaio do sábado que eu não estaria aqui, né? E ensaia sábado lá o dia inteiro e domingo até próximo meio-dia ou início da tarde. Sai pronto. Precisa, né? Porque nós temos lá participantes de Chapecó, tem participantes de Caxias do Sul, de Canoas, de Florianópolis, de Curitiba, também tem de vários lugares. Então, pra gente poder fazer essa logística, é só dessa maneira. Então tá aí, ó, ele vai para lá, então, para participar em relação... O CTG, o nome do CTG lá... CTG Aruá. Aruá. De Caxias do Sul. Caxias do Sul, tá certo? É o instrutor Eduardo aqui conversando conosco. Aliás, o nosso tempo aqui já se foi, Eduardo, inclusive no nosso Tropicast canal aberto. Bem, mas uma última questão aqui, o pessoal pode procurar, né, o pessoal do CTG para, se quiser, fazer parte do grupo, independente da época, né? Só pra... Sim, não, é aberto. Pode procurar ali CTG Amigos da Querência, ou até o meu próprio Instagram é Instrutor Eduardo de Miranda, e pode me chamar, que eu passo o contato direto do pessoal ali da coordenação, que é o Jonathan, a Lia, a Lídia, o Samuca, que eles já fazem toda a intermediação, boas-vindas das pessoas dos horários para elas participarem conosco. Legal. E daí já tem a parte de pilchas e indumentárias, isso aí... Não é obrigatório. Não, isso é uma coisa muito interessante de falar que o pessoal pensa, mas para participar do CTG se torna muito caro. Hoje em dia, qualquer atividade que a gente for fazer, né, não é barato. Né? Mas de primeiro momento não precisa. As crianças que vão na escolinha, elas vão lá de tênis, de calça, nem todas as meninas têm a saia para ensaiar ainda, e não tem problema nenhum, porque literalmente é um começo, a gente tá falando com criança. Hoje ela gosta, daqui a pouco amanhã ela não gosta, depois ela gosta de novo. Então, fazer um investimento alto sobre isso, daqui a pouco ela nem querer mais participar, não tem sentido. Tá certo. Então, não é obrigatório, não. Não é essa exigência toda aí, então. Então, Eduardo de Miranda, obrigado pela sua vinda. Deixa os microfones à sua disposição para o seu recado final aí. Show, agradeço aí o convite, né? Já estamos um tempo conversando para auxiliar, mas conseguimos fechar e coincidentemente no mês de setembro, né? Mês Farroupilha. Então, fala-se muito da tradição gaúcha, muito interessante esse mês. A gente vai estar aí bem presente nas mídias com o pessoal aqui da Tropical, até por conta do acampamento, junto com o CTG de modo geral ali. E deixamos o convite a todos a participar conosco, né? A estarem no acampamento Farroupilha, porque entender que o CTG ele vai muito além de um tiro de laço, de um baile, de churrasco ou algo do tipo. Tem toda uma questão cultural por trás e familiar. Hoje em dia é o que mais bate, quando a gente fala com todas as famílias, é o quê? Porque meu filho, todo mundo fala isso, participa e eu também posso participar. Então é algo sadio que vem lá da criança até o avô, né? Família, né? Fica o convite a todos aí. Fica a família. Instrutor das danças tradicionais aqui do CTG Amigos da Querência, o Eduardo de Miranda, foi o nosso convidado aqui no nosso Tropicast canal aberto, aqui no nosso canal do YouTube e também aqui no 97.7 para a Clínica Douglas Chiesa de Odontologia e também para o médico oncologista Dr. Jonathan Caon de Souza. Nós voltamos no sábado que vem. Claro, esse conteúdo fica aqui disponível no nosso canal do YouTube, o qual você pode se inscrever. A todos um abraço e até a próxima!